Sabe? Às vezes a forma como uma história é contada pode ser tão importante quanto a própria história. Uma mesma narrativa pode nos informar, emocionar ou até transformar, e tudo isso dependendo das palavras escolhidas e de como elas são organizadas na página. Hoje, vamos explorar como a estrutura da escrita, seja em prosa ou em poesia, não apenas conta uma história, ela a transforma por completo. Para a gente entender o poder que a forma tem, vamos começar com uma das situações de maior risco da literatura, a história de Sherazade, lá de As Mil e Uma Noites. E aqui, contar uma história não era só entretenimento não, era literalmente uma estratégia de sobrevivência. A história é a seguinte: o imperador, muito cruel, chamado Shahryar, foi traído pela primeira esposa. Então ele decide se casar com uma mulher nova a cada dia e executá-la na manhã seguinte. Para acabar com essa barbaridade, a sábia Sherazade se oferece para casar com ele. Na noite de núpcias, ela começa a contar uma história, mas ela para bem no clímax, no momento de maior suspense, e promete terminar na noite seguinte. E assim, noite após noite, por 1001 noites, a maestria dela em narrar não só a manteve viva, mas conseguiu transformar o coração do imperador. E isso já mostra pra gente que a estrutura de uma história, seus ganchos, seu ritmo, tem um poder imenso. Agora, vamos pegar uma das histórias mais famosas da Sherazade, a de Aladdin, pra gente explorar uma questão fundamental. Como é que a mesma aventura pode ser contada de formas mas tão diferentes? Essa aqui é a abertura da história no livro original. Repara na estrutura, linhas contínuas que formam um parágrafo. É uma narrativa direta, que nos apresenta os personagens, a situação, tudo de forma bem clara. Agora, dá uma olhada nessa outra versão. É a mesma história, só que contada pelo poeta Patativa do Assaré. Visualmente, já é outra coisa, né? As linhas são curtas, agrupadas no que a gente chama de estrofes. A linguagem tem uma musicalidade toda especial. E é aqui que a gente chega no ponto principal da nossa análise. Se o enredo é o mesmo, por que existem essas duas formas de contar? O que a gente ganha ou perde com cada uma delas? A resposta para isso está na diferença entre prosa e poesia. Então, a prosa é essa forma que a gente viu no primeiro exemplo do Aladim. É a linguagem que a gente encontra nos romances, nos contos, num artigo de jornal. A principal função dela é comunicar uma ideia ou contar uma história de maneira clara, sequencial. Já a poesia, como naquela versão do Patativa do Assaré, usa a estrutura do verso para criar ritmo e para focar na sonoridade das palavras. Ela não se preocupa só com o que está sendo dito, mas, e muito, com como está sendo dito. Mas calma lá, porque nem toda prosa é igual. Existe uma distinção super importante dentro dela. Uma que separa a linguagem que descreve os fatos daquela que evoca sentimentos. A chave aqui é a diferença entre o que a gente chama de denotativo e conotativo. A linguagem denotativa usa as palavras no seu sentido literal, aquele do dicionário, sabe? Já a linguagem conotativa explora os significados figurados, abrindo espaço para emoção e para interpretação. Vamos ver um exemplo bem forte disso. Essa imagem é um registro histórico. A cidade de Colônia, na Alemanha, destruída depois de um bombardeio. Um evento real, trágico. Agora a gente vai analisar dois textos em prosa que descrevem esse mesmo evento, mas com impactos completamente diferentes. Esse aqui é um trecho de um texto não literário. A linguagem é denotativa, objetiva. Ele nos informa com dados, números, fatos. O foco é a informação. Agora, se prepara para o contraste. Esse trecho do livro A Menina que Roubava Livros mostra o poder da prosa literária. Quem narra aqui é a própria morte. E a linguagem é totalmente conotativa, subjetiva. A gente não recebe dados, mas a gente sente o peso da tragédia através de uma metáfora que é, assim, devastadora. Então, percebe a diferença? O primeiro texto nos informa sobre o que aconteceu. O segundo nos faz sentir o que aconteceu. A escolha da linguagem, se é denotativa ou conotativa, muda completamente a nossa relação com o fato. Mas e se essa fronteira entre prosa e poesia não for um muro tão rígido assim? A literatura adora quebrar regras, e com isso acaba criando umas formas híbridas bem fascinantes. Existem essas formas que misturam as características dos dois mundos. Vamos explorar rapidinho 3 delas, que mostram como os escritores brincam com essas estruturas para criar novos efeitos. A prosa poética, por exemplo, ela tem a aparência da prosa, com parágrafos e tudo, mas a alma dela é de poesia. Veja esse trecho da Clarice Lispector.
Não tem uma história linear aqui, mas sim um foco na subjetividade, no ritmo, na linguagem metafórica. Tudo bem típico da poesia. E o contrário também acontece. Um poema pode muito bem fazer o trabalho da prosa. É o que a gente chama de poema narrativo, que usa versos, rimas e ritmo para contar uma história com começo, meio e fim. O exemplo do Aladim de O Patativa do Assaré que a gente viu antes é um exemplo perfeito disso. E por último, o poema em prosa. Ele se parece com um parágrafo pequeno, mas o objetivo dele não é narrar, e sim construir uma imagem, uma atmosfera, focando no lirismo e na brevidade. É basicamente a poesia numa embalagem de prosa. Bom, depois de tudo isso, qual é a grande conclusão? O que tudo isso nos mostra sobre o jeito que a gente se comunica e cria arte? A escolha entre prosa e poesia, entre usar uma linguagem denotativa ou conotativa, nunca é por acaso. É uma decisão pensada do autor para moldar a experiência de quem lê, para guiar não só o nosso entendimento, mas também o nosso sentimento. Da próxima vez que encontrar uma história por aí, seja num livro, numa notícia ou até numa música, pare um segundo e observe a forma dela. E se pergunte, essa estrutura está só me informando ou ela está me fazendo sentir alguma coisa? A resposta revela que a arquitetura das palavras é, em si, uma das partes mais poderosas da história.